Você jogou, fez um bom início de jogo, mas a torcida do Flamengo divide opiniões. Por alguns momentos a gente ouviu algumas vaias em campo. Eu queria saber como você lida com essa situação, e se isso atrapalha o decorrer da temporada. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar de direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada. Eu entendo o lado deles, eles vão entender o meu lado também, porque eu não sou nenhum robô. Tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. E se eu, de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. Você ficou até bastante tempo, né, depois que apresentou o desconforto. Tenho a impressão, estava distante, mas tenho a impressão de você ter tomado até um remédio em algum momento em campo. Ao que se deve a sua permanência em campo? Qual foi a conversa para você tentar ficar mais tempo e depois, na segunda etapa, ser substituído? E como você está se sentindo agora, depois desse diagnóstico já? Não, como eu falei, eu continuo. A minha tentativa de ficar em campo poderia muito bem, ali 2 minutos de jogo, levantar a mão e pedir para sair, mas isso não é minha personalidade, eu não sou essa pessoa, né? Isso foge dos meus princípios, eu vou tentar até o final. Queria tentar ainda pedir para o doutor ali no intervalo me dar uma injeção, fazer alguma coisa. Eu pedi para ele, por favor, faz algo para que eu quero tentar ajudar o Flamengo no segundo tempo, mas optamos por não voltar, porque com o decorrer do jogo minha performance ia cair ainda mais. Como foi citado, no começo do jogo estava bem, mas depois, com o passar do tempo, a dor começou a aumentar e começou a me limitar muito, principalmente na mudança de direção, na arrancada. Para saltar também doía bastante. E foi isso que aconteceu, mas eu tive dentro de campo porque eu queria ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu não pude ajudar, peço desculpas novamente, mas o meu intuito de ficar dentro de campo era somente para tentar ajudar o Flamengo no máximo que eu podia, e acredito que de alguma forma eu pude ajudar sim. Como tá agora? Não, tá doendo, né? Amanhã eu vou realizar novos exames, mas vamos torcer para não ser nada demais. E depois desses primeiros dias de treino no Flamengo, esse início no Flamengo, qual é a diferença que você consegue notar entre as suas características e a do Varela na lateral direita? Não, acredito que eu posso falar sobre mim, né? Eu sou um jogador, como eu falei, fisicamente, sou muito potente fisicamente, sei atacar meu espaço, tenho esse lado também de atacar bem, mas o Varela tem as características dele, é um jogador que é muito equilibrado também, um jogador que tem muita qualidade, mas é isso aí, estamos aí à disposição do Real, Felipe. experiência de jogar pelo Flamengo, uma Libertadores, no Maracanã, Maracanã lotado aí. Como que foi essa tua experiência aí, essa sensação que você saiu de campo assim, né, cara? Obviamente não foi como eu queria ter jogado o jogo todo e com boas sensações, mas infelizmente eu tive essa entorse aí no começo do jogo, mas isso não muda nada, é um prazer imenso vestir a camisa do Flamengo numa competição tão sonhada de jogar como a Libertadores, e mais importante que tudo é sair com a vitória aqui de 1-0. Valeu, galera. Emerson, Obrigado. depois do gol ali, o Jorginho falou com você. O que ele falou ali naquele momento ali? Não, a gente conversou, coisa que a gente conversa durante o treino. Ele falou para mim de uma movimentação que a gente faz bastante no treino. E eu acabei falando para ele que eu não conseguia fazer por conta da dor que eu estava sentindo. Ele entendeu, porque a gente já tem isso muito bem treinado. Quando ele domina, gira para cá, eu vou bem no espaço. A gente faz isso daí bastante. E na hora que teve uma bola que ele lançou, eu não cheguei. E ele conversou comigo, eu falei para ele: Jorge, eu tô tentando o meu máximo, mas não dá, irmão, tá dando muito. E ele entendeu, e são coisas que a gente vem fazendo diariamente. Hoje aqui no Maracanã estava o Carlo Ancelotti assistindo o jogo. Quais são as expectativas que você tem para uma próxima convocação à seleção brasileira, na próxima data FIFA? Bom, não sei como te responder, mas as minhas expectativas estão em fazer boas atuações nos próximos jogos do Flamengo, trabalhar esses próximos dias para os próximos 2 jogos contra o Inter, primeiro agora do Brasileiro, que é o mais importante, depois da Libertadores, e eu acho que trabalhando bem, através do bom trabalho, desempenhando bem, eu acho que a seleção aí vai estar de olho e a gente trabalha para chegar a esse patamar de estar na seleção. Lino, hoje mais uma vez você começou jogando como titular, né? Teve
oportunidade em campo. Queria saber como você se sente já entrosado com os demais companheiros e a importância desse primeiro bom resultado, né? Uma vantagem mínima, mas é uma vantagem para a próxima partida. Bom, se o jogo acabar lá 0-0, a gente está classificado. Então, acho que essa vantagem é muito importante, é uma vantagem de um gol, mas para a gente é gigantesca. Pelo que a gente joga, a gente vai em busca de fazer o melhor lá no Sul. E, cara, tô me sentindo bem, tô me sentindo confortável, cada vez mais me adaptando ao estilo de jogo, aos companheiros, e espero continuar crescendo. Lino, vai ser uma sequência de jogos contra o Inter. Nesse primeiro jogo aqui no Maracanã, já deu para vocês entenderem melhor os jogadores para nos próximos 2 jogos, que é o Brasileiro, que também é importante, e a Libertadores. É um ponto positivo ter essa sequência? Bom, não sei, não acho que... É difícil dizer porque você vai jogar 3 vezes contra o mesmo time, é os mesmos jogadores, então não sei se tem algo positivo aí. O bom é que é numa grande competição, um é na Libertadores, outro no Brasileiro, onde a gente está lutando na ponta da tabela. E bom, é que a gente tem que fazer tirar de positivo é o primeiro jogo, estudar, melhorar e ir em busca do próximo jogo do Brasileiro, que é a vitória. Léo, mais um bom resultado, né? Uma vantagem mínima, mas é uma vantagem para a próxima partida. Eu vi que nas suas redes sociais você postou agora há pouco uma foto deitado, Cansado. um aspecto bem cansado. Fala um pouquinho do que foi essa partida, desse resultado construído, dessa exaustão, mas já pensando no próximo jogo do Brasileiro, depois da Libertadores. Parabenizar a equipe, basicamente pelo esforço, pela dedicação. Acho que a gente mereceu sair com resultado positivo, mesmo que mínimo. A gente sabe que é importante fazer gols e não sofrer, que é importante também para a gente. Agora a gente tem 2, 3 dias para descansar, jogar o Brasileiro e depois sim pensar no jogo de volta. Mas a gente fica muito feliz pelo resultado. A gente podia ter saído até com um resultado melhor. O goleiro deles e a zaga conseguiu neutralizar alguns ataques nossos ali. E basicamente o jogo foi isso. Léo, Você sente? Pode ir. o Ancelotti estava aqui. Convocação é agora final do mês. Gera uma expectativa? Bom, a gente não tem como esconder, é claro que a gente fica na expectativa, estamos fazendo um bom trabalho, mas é basicamente fazer o nosso melhor pelo Flamengo, que as coisas vão acontecer naturalmente, acredito eu. Independente de quem esteja lá, com certeza nosso grupo vai estar feliz, porque vai ser o espelho de um trabalho coletivo que vai estar sendo visto. Mais uma aqui, mais uma. Léo, você sente que inicialmente o Flamengo parece impor ao adversário uma pressão muito grande, mas que gradativamente o adversário vai se adaptando ao jogo do Flamengo e ao longo do jogo o Flamengo também oferece ao adversário algumas oportunidades? A gente olha assim uma certa semelhança no jogo que o Flamengo fez aqui com o Atlético para esse jogo que fez hoje com o Internacional. Você concorda com isso? Acredito que se passa muito pelo desgaste dos nossos atacantes. Eles fazem um esforço muito grande pela equipe e com certeza em algum momento ali tem uma equipe do outro lado também, né, que tem grandes jogadores também e tentam fazer jogadas e tentam fazer gols na gente. Então eu acho que isso é normal. Em algum momento do jogo a gente vai sofrer. Não vai ser todo jogo que a gente vai ter 100% do controle do jogo, até porque a gente não joga contra a Cone. Mas é entender essa fase do jogo e saber sofrer também. Eu acho que nós somos maduros para sofrer dentro do jogo e depois poder atacar. Final da Libertadores, mais uma vantagem, mais um jogo sem sofrer gols. O Flamengo também tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Você e o Léo Pereira, zaga titular, estão passando por uma ótima fase do setor defensivo. Alguns jogadores falam que a defesa não é só você e o Léo Pereira, como todo o time. Mas eu queria perguntar para você o que você atribui essa boa fase com a sua dupla de zaga e como vocês dois estão vivenciando esse momento. Bom, como eu falei, eu concordo com as pessoas que falam dessa maneira. A gente defende como equipe, ataca como equipe. Muito da criação do ataque passa pela gente, muito dessa qualidade defensiva, desse mérito defensivo que a gente tem de levar poucos gols. Boa parte dos atacantes que pressionam muito os zagueiros, os volantes que sobem para marcar os volantes adversários e assim por diante, né?
Lógico que nós temos méritos, temos alguns méritos também ali defensivamente, porque quando quebra a pressão a gente tem que sustentar ali na linha de 4 e ser bem sólido ali, né? Então a gente tem nosso mérito, mas acho que é um mérito da equipe em geral, e a gente sabe que quando os nossos atacantes estiverem num bom dia e conseguirem as coisas estiverem andando, a chance da gente ganhar o jogo é muito grande, assim como foi hoje. Um gol numa bola parada e a gente saindo sem levar gols já é um grande passo para a gente conseguir uma vantagem. Otis, depois dessa vitória de 1-0, o que o time do Flamengo, no lado defensivo, o que você pode esperar para o jogo de volta? É um placar que dá uma certa tranquilidade, porém o time ainda precisa ir para frente? Não, a gente vai para lá para conquistar a vitória. O Flamengo é sempre assim, a gente joga dessa maneira e seja aqui, seja fora de casa. Lógico que temos que saber que a gente tem um resultado, tem a vantagem para o jogo de lá, mas temos que aperfeiçoar algumas coisas que não encaixaram tanto mais no segundo tempo. No primeiro tempo acho que a gente teve um grande volume, conseguiu se defender bem. No segundo tempo a gente mais se defendeu bem do que conseguiu ter um volume na frente, né? Assim, criar grandes oportunidades como foi no primeiro, mas mesmo assim conquistamos uma vantagem e agora é a gente se concentrar para o jogo do final de semana, que é muito importante. A gente é líder do brasileiro e depois pensar na Libertadores, que a gente tem uma vantagem, mesmo que pequena, é uma vantagem para a gente lá. A última aqui. Léo, por favor. Você sonha com essa dupla de Léo hoje compondo a zaga da seleção brasileira? Cara, eu torço muito por ele, eu tive a oportunidade, espero que possa ter mais. Ele ainda não teve, mas torço muito. É um cara que merece, não só de hoje, mas de alguns anos já que ele está entre os principais zagueiros do futebol brasileiro. Às vezes as pessoas não falam tanto e às vezes subestimam um pouco o trabalho dele, mas ele é um cara que trabalha muito, se dedica muito e representa isso dentro de campo. A camisa do Flamengo honra com muito orgulho e já é um cara que está na história por todos os títulos que ele conquistou aqui. Então acho que seria muito justo também a convocação dele, até pelo que ele vem fazendo esse ano.